Isso é um padrão também, né? Tipo, eu já vi gente que vê assim, quando eu tenho mais de uma classe, por exemplo, mais de uma função no mesmo arquivo, fala assim, não, cara, você tá fugindo do padrão, uma responsabilidade por arquivo. Você fala assim, cara, mas Cara, tá o tão S do ligado ali Solid é o. a coisa que eu mais odeio, porque as pessoas não entendem o que é single responsibility. Então, Elas acham que, cara, Mas é assim, confuso. é confuso, mas é assim, É confuso. interpretável assim, né? é. Tem uma coisa que eu escutei de um colega de trabalho há 10 anos atrás. Ele tinha um professor Java. O Não foi contexto eu. era Java. Não, não foi. Foi de outro grupo. Não foi esse link, não. É, e assim, ele tinha um professor de Java e o professor de Java dele tinha uma máxima. Então, imagina o seguinte: ele estudou em, sei lá, 2007, 2008, que ele fez faculdade. Então, o que que a gente tinha? Tela de 1024 por 768, Java 5 ou 6 por aí, que era o conhecido, 6 ou 7, não me Era lembro a resolução exatamente. melhor visualizada, né? E aí você É, tinha, sei lá, um Eclipse, um NetBeans, e a máxima do professor é: toda classe, olha só que coisa genial, toda classe deve caber em uma tela sem rolagem. Ou virar o monitor. Não, uma Na tela sem verdade. rolagem. Pior ainda, porque daí, né, 1024 por 768. Então, a máxima do cara era essa, a métrica de qualidade do cara era essa, a métrica ah, de que você estava passando dos limites era essa. Isso me lembra uma coisa que eu estava lendo naquele livro, né, que eu estava tweetando outro dia, que o cara dava um exemplo de complexidade. Quando você se apega demais à ideia e não ao princípio, né, você estabelece uma máxima e segue essa máxima, sem pensar na consequência, você acaba numa situação como, eu vou citar do Java, porque talvez seja o maior exemplo, assim, eu acho o JVM maravilhoso, o ecossistema ótimo, mas o Java, a linguagem, eu acho com um problema. Principalmente a biblioteca de classes do Java. O resto que é construído em cima eu acho maravilhoso. O ecossistema, eu acho uma coisa linda. Tanto que tem tantos e tantos projetos, linguagens novas que foram sendo construídas no entorno, né? Mas, por exemplo, você vai ler um arquivo. Vamos supor que você quer ler objetos de um arquivo. Então, você tem que criar um file input stream. Aí, se você quer um buffer, você tem que criar um buffer input stream, jogar o file dentro. Aí, para ler objeto, você tem que ter o object, não sei o que, stream e jogar o buffer dentro. Então, para você ler um objeto de arquivo, você tem 3 classes envolvidas. Cada uma faz apenas uma coisa. Esse é o single responsibility do jeito errado, na minha opinião. Porque você quebrou tanto, você diminuiu tanto a responsabilidade, que aí você tem que ter um monte de pecinhas para conseguir fazer qualquer coisa que tenha Uma coisa, significado. uma coisa tão básica, né? é o que chama de Exato, explosão de classes. Explosão de classes. Quando você tem muita classe e cada um fazendo um pedacinho. exato. Eu não tinha Para ouvido esse termo. fazer, para fazer Interessante. isso no JavaScript, eu posso, se eu tiver no Node, eu dou um require no arquivo, pronto, eu tenho um JSON lá montado com objetos para mim. Eu não tenho que pensar sobre isso. Mas se É, pegar, cara, tem algumas regras ali. Por exemplo, pega o Code Calisthenics, que é a ThoughtWorks que definiu eles. Ele é bem rigoroso com algumas regras. Ele fala que classe tem que ter 50 linhas. Mais ou menos essa de caber no monitor. É assim, talvez eu acho que eles coloquem essas regras para poder limitar, o pessoal ter um foco, né? Tem que ser o mínimo possível. Igual aquela história de teste unitário 100%.